Então, só com essa minha primeira análise aí, o que eu vi até agora, só análise dos coeficientes, eu já consigo ter uma noçãozinha, um esboço gráfico. Vou dar um exemplo aqui da função f de x igual, deixa eu achar um valor aqui, x quadrado menos 8x mais 7. Então já consigo ter uma noçãozinha aí do que fazer. Por exemplo, vou analisar aqui o coeficiente, análise de coeficiente. O a maior que zero, olha aqui, vai ser 1. O b menor que zero, que é menos 8. Então o meu b menor que zero, e meu c exatamente 7. Então só com isso eu já consigo um primeiro esboço da parábola. Por exemplo, a maior que zero, já sei que minha parábola é uma parábola positiva. B menor que zero, já sei que o eixo y vai cortar minha parábola na parte decrescente. Parte decrescente aqui. Então, minha parábola vai ser cortada pelo eixo y na parte decrescente. E onde exatamente? Exatamente aqui, no ponto 7. Então, meu primeiro passo já está dado. Então, o que falta agora para eu finalizar isso aí, ou para eu dar mais uma acertadinha? Eu preciso descobrir onde passa o eixo y, ou melhor, o eixo x. O y está passando aqui. O eixo x tem três possibilidades. A primeira possibilidade do x é passar aqui, cortando a parábola em dois pontos. A segunda possibilidade do x é passar aqui, cortando a parábola em exatamente um ponto. E a outra oportunidade de x é passar aqui, ficando distante da parábola, não tocando a parábola em nenhum ponto. Então nós vamos analisar o que fazer a partir de agora. Para analisar esse tipo de coisa, eu vou precisar... Deixa eu só anotar aqui o que aconteceu. Então o x pode cortar em dois pontos, tendo x1 diferente x2. Eu também tenho a hipótese do x cortar em um ponto, tendo x1 igual x2 e nenhum ponto. Nenhum ponto. Então, como eu vou analisar isso aí? Por meio do discriminante. O que seria o discriminante? O discriminante nada mais é do que o cálculo do delta. Então, o discriminante vai aparecer para vocês como o cálculo do delta. Lembra lá? Delta igual b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então, como que vai acontecer isso aí? Se eu calculei isso aqui e tal, peguei, e se meu delta deu positivo, maior que zero, eu vou ter minha parábola sendo cortada em dois pontos. Não importa se ela é positiva ou negativa, a parábola vai ser cortada em dois pontos. Então, se meu delta for maior que zero, parábola cortada em dois pontos, um ponto aqui, um vai ser x1, o outro vai ser x2, não necessariamente nessa ordem. E quando meu delta positivo, eu vou ter x1 diferente x2, cortado em dois pontos. Quando meu delta, calculei meu delta, ele deu zero, delta igual a zero, eu tenho minha parábola que vai ser cortada em um único ponto. Então, delta igual a zero, deixa eu ver se eu acerto. Aqui. Deixa eu só deixar aqui bonitinho. Aqui é o x. E aqui é o x. Então, minha parábola vai ser cortada em exatamente um ponto.
Delta igual a zero, exatamente um ponto. E eu vou ter então que x1 é o mesmo x2. E quando eu tenho minha parábola negativa, ou melhor, quando eu tenho meu delta negativo, delta menor que zero, que é aquele delta que a gente fazia na oitava série, ficava todo feliz porque não ia precisar calcular o Bhaskara porque o delta deu negativo, e aparece lá, não existe raízes reais. Por que não existe raízes reais? Raízes é x1 e x2, essas são as raízes. Então quando o professor lá na oitava série falava assim, não existe raízes reais, é porque meu eixo x ficava distante da minha parábola. Ele não tocava a parábola. Se não toca a parábola, não tem raiz, então não existe raízes reais. Lembrando que tudo isso que eu fiz aqui vale também para a parábola negativa, tá? Então, quando delta for maior que zero, minha parábola negativa também corta aqui em dois pontos, x1 e x2. Quando meu delta for zero, minha parábola corta em um único ponto. E aqui, minha parábola não toca em nenhum ponto. Então essa daí é a análise dos discriminantes. Então com isso eu já consigo dar mais um passinho lá naquela questão que eu fiz anteriormente. Eu vou voltar ali. Vamos lá nela de novo. Então vamos fazer mais uma análise. Eu vou apagar ela toda. Então minha análise primeira já está aqui. Que eu tenho A positivo, B negativo e o C exatamente 7. Se eu tenho o A positivo, eu tenho uma parábola positiva. Se eu tenho aqui o meu B é negativo, quer dizer que meu eixo Y está cortando a parábola na parte decrescente, porque o B é negativo, a parte decrescente é esta. Então meu B é negativo, parte decrescente, o eixo Y está cortando ela na parte decrescente exatamente onde? Exatamente no 7 positivo. 7 positivo. Agora eu já tenho condições também de analisar onde passa meu eixo X. Como? Pelo delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho que delta vai ser 8 ao quadrado, negativo, né? Menos 8 ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Então eu vou ter aí, meu delta é 64 menos 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. Ou seja, meu delta é igual a 36 e 36 é maior que zero. Se 36 é maior que zero, eu tenho x1 diferente de x2, ou seja, meu eixo x corta minha parábola em dois pontos, no x1 e no x2. Próximo passo é eu descobrir quem é o x1 e o x2, com a análise das raízes.